tópico que a gente vai falar hoje, Bezrat Hashem, é o tópico que eu chamo, sabe que a gente tem, eu lembro que quando tinha música, tinha, não sei se ainda existe hoje, mas antigamente tinha Top 10, as 10 músicas mais tocadas no rádio. Tinha, na época do antigamente, disco de vinil das 10 músicas mais tocadas, né? Hoje em dia não tem nem CD, é tudo no celular, mas tinha os Top 10. Eu fiquei pensando quais são os top 2 tópicos que no mundo as pessoas mais procuram. Quais são os 2 tópicos que no mundo as pessoas mais procuram? Seja Yehudim ou não Yehudim. E quando a gente fala de não Yehudim, próprios sábios dizem Chokhmah Bagoim Tamin. Quando não Yehudim falam sobre algum assunto, não existe Torá nos Goim, mas existe sabedoria. Então, óbvio que tudo é válido. Ou Leavdil, sem comparação com a Torá. Então, a verdade é o seguinte, às vezes quando algumas pessoas falam, olha Rabino, você pode vir para tal cidade ou para tal lugar dar um shiur? Então, às vezes eu viajo, eu falo, olha, eu perguntava, agora não preciso mais nem perguntar, tem algum assunto da sua preferência? Tem alguma coisa que você quer em específico que eu falo e eu abordo o tema? Então, um dos temas é sempre o mesmo, às vezes é só os 2. Quais são os 2 temas que pedem? Shalom Bait. Hinur e Shalom Bait. Educação dos filhos e Shalom Bait. Não precisa nem mais perguntar, mesmo que seja perto de Pesach, perto de Sukkot, perto de Rosh Hashanah. Então, faz um shidduch aí com Shalom Bait para Rosh Hashanah, para Pesach, para Sukkot, mas o tema tem que ser Hinur, educação ou Shalom Bait. Relacionamento matrimonial. Eu fiquei pensando, incrível, Manishtana, o que mudou entre, vou falar 100 anos atrás, porque alguns falam, eu escutei do meu pai, do meu avô, eu falo o que eu presencio, 100 anos atrás eu não sei, não sou tão velho assim, hein? Porque se eu fosse também são. Apesar que a pergunta é válida 100 anos atrás, mas há 20 anos atrás e hoje, eu lembro quando eu comecei a ensinar faz 20 anos ou um pouquinho mais, pouca coisa mais, 20 anos atrás e hoje, Hinur, educação dos filhos, não é a mesma coisa. Ce n'est pas la même chose. Não que tal pessoa me contou, não que eu li, não que um artigo, não que uma pesquisa, que tudo isso é válido, mas eu vejo isso. Mudou, a educação dos filhos mudou. Shalom Bait também mudou. Nós vemos isso, nós escutamos isso, nós presenciamos isso. A pergunta é, o que mudou e o que a Torá tem para falar para a gente, teve para falar no século passado, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, e o que tem hoje para falar para a gente. Vamos começar por aqui. Eu vi uma informação que deixa mesmo quem é careca de cabelos regalados. Uau! O quê? Olhem que espetacular. A gente sabe que na época da nossa história de Chachamim, teve a época da Gemara, a época posterior à Gemara. A época posterior à Gemara é chamada época dos Rishonim. Rishonim é uma época logo quase que depois da Gemara. Por exemplo, quem fazia parte dos Rishonim? Rashi. Rashi é um dos Rishonim. Ele comenta sobre o Chumash e comenta também sobre o Talmud, sobre a Gemara. Um dos outros Rishonim, sobre ele eu queria falar hoje, nesse início, é chamado Ramban. Tem o Rambam e o Ramban. O Ramban com N foi um dos Rishonim que viveu um pouco depois do Rashi. Ramban faleceu em 1270 da nossa contagem. Mas ele ainda também é um dos Rishonim categorizado no mesmo grupo do que Rashi. Para a gente ter uma ideia, não precisa trazer provas para o Ramban, mas um dos alunos do Ramban é chamado Rashba. Rashba é um outro dos Rishonim. Qualquer yeshiva que a gente entra, Rav Shlomo Ben Aderet, qualquer yeshiva que a gente entra, e se estuda a Gemara, se estuda o Rashba. O Rashba foi aluno do Ramban, se estuda também o Ramban. Mas só para a gente ter uma ideia de que época a gente está falando, e até hoje são pessoas que no mundo das yeshivot fazem parte do estudo do Talmud da Gemara. O Ramban tem uma obra sobre o Chumash também, fora a obra que ele tem sobre a Gemara, e ele traz algo
novo. Olha que interessante. Vou dar uma introdução. Se a gente começar a olhar para o mundo, houve épocas na nossa história que haviam milagres. Quando houve milagres não na criação do mundo, mas depois também, como povo Yehudi, quando que houveram milagres? Yetziat Mitzrayim, pronto, simples. Na saída do Egito, milagres. Mas aí, o Rabino, só isso? Claro que não. No Har Sinai, no caminho até a outorga da Torá, tiveram milagres no próprio outorga da Torá, no Har Sinai. Acabou? Não! No deserto, 40 anos, dia e noite, de manhã, pensaram que inventaram ar-condicionado split, inverter. Lá a tecnologia era muito melhor, porque não tinha conta de luz. De manhã no deserto era fresquinho, porque tinha aquelas nuvens que eram ar-condicionado de Hashem. Não fazia barulho, não tinha que mandar instalar, furar a parede. E à noite também era aquecedor. É dupla função. Então olha que espetacular. Era o dia inteiro milagres. Egito, saída do Egito, deserto. O povo entra em Israel e o que acontece com os milagres? Continua um pouquinho. Por quê? Porque a gente teve o primeiro Bet HaMikdash. E o primeiro, por exemplo, antes do primeiro Bet HaMikdash, junto, a terra de Israel foi conquistada por Yoshua e depois dividida durante 14 anos. Conquistaram 7 anos e dividiram as terras nas 12 tribos por mais 7 anos. Nas guerras também teve. Essas divisões de tribos era uma divisão que a Gemara nos conta como era feito, um tipo de um bingo, um tipo de um sorteio, mas esse sorteio, na verdade, era falado por Hashem. Hashem falava, tal tribo, se escutava uma voz celestial, vai para tal região, tal tribo vai para Jerusalém, tal tribo não vai para Jerusalém, e daí por diante. Então, quando eles entraram em Israel, também houveram milagres. Mas depois também, porque a gente teve o Bet HaMikdash, e na época do primeiro Bet HaMikdash, uau! Era um milagre atrás do outro. Por exemplo, só no primeiro, quando se trazia um korban, uma oferenda no Bet HaMikdash, o que acontecia? O homem pegava um isqueiro, acendia um fósforo, ligava, depois que ele colocava o fogo, Mina Shamayim, dos céus descia o resto do fogo e consumia o korban. Então as pessoas viam, de alguma forma ou outra, a torta e a direita milagres da saída do Egito até chegar em Israel e depois que chegaram em Israel também. Só que, de repente, Hashem falou, vamos parando com essa história, Hashem falou, the end, ça suffit, hashtag, chega. E Hashem foi fazendo como que seria, eu pensei no exemplo, tirando a rodinha da bicicleta. Uma criança está andando de bicicleta, ele tem 2 rodinhas. Depois ele tira uma rodinha, depois de repente ele está segurando, o Abo e o Ima estão segurando ele, o que acontece? Ele olha para frente, ele olha para trás, ele vê que o Abo soltou e cai. Mas quando ele começar a olhar para frente mais do que ele olha para trás, ele perceber, já é, entre aspas, tarde demais, ele já está sem rodinha andando de bicicleta. Hashem fez a mesma coisa com o povo. 2 rodinhas, milagres, milagres, milagres. Israel começou a tirar alguns milagres, até que Hashem falou, agora eu quero que você ande de bicicleta, sozinho e sem rodinha. Ou seja, Hashem falou, eu não quero te acostumar com milagres um atrás do outro. Agora a pergunta é, por quê? Por que no começo houveram tantos milagres e depois cessaram os milagres? O que a gente fez de errado para ter tantos milagres a menos? Então, a resposta é que a gente não fez nada de errado. Então por que tinham milagres antes e não tem depois? A resposta é a seguinte. Hashem falou no começo do mundo, você nunca me viu. Você não sabe quem é. Como que eu posso pedir para você fechar sua loja no shopping no Shabbat? Você não sabe quem sou eu. Como eu posso pedir para você viajar e ficar no hotel passeando lua de mel e não comer daquele delicioso café da manhã que tem aquele buffet lá de 20 metros e tem tudo que você poderia tomar café, almoço e sobrar quase que até a janta? Você não me conhece. Como eu posso pedir para você ficar longe quase que meio mês da sua esposa? É impossível pedir isso para você. Você não me conhece, ela Nidá. Então Hashem falou, eu preciso mostrar quem sou eu para você. Então Hashem mostrou para todos nós, você, quer dizer, nós, Bnei Israel, quem é ele no mundo. Um milagre atrás do outro que Hashem, até o povo sentiu, uau, de verdade Hashem existe e de verdade ele comanda o mundo. Fato é
que foi no deserto, foi no Egito, foi em Israel, o mundo inteiro estava funcionando diretamente com a mão de Akadosh Baruch Hu. E depois, então, por que parou? Ou parou por quê? Nos estádios de futebol? A resposta é uma só. Por que parou? Porque Hashem falou, olha, se eu continuar fazendo milagres, em algum momento você vai perder o seu livre-arbítrio. Hashem falou, eu não criei robôs nesse mundo, eu quero pessoas. E essas pessoas, para poder escolher, não dá para ter milagres, porque quanto mais milagre tem, sorria, você está sendo filmado e você está vendo quem está te filmando, é muito incômodo, é muita pressão. Hashem falou, Habibi, daqui para frente eu quero que você, povo Yehudi, escolha fazer o bem, e não porque eu estou presente visivelmente. Então, por isso que tinham milagres, e depois, no resto da história do nosso povo, a maioria da história, não houveram mais milagres. Não pode ser óbvio que Hashem existe. Até outro dia, olha que interessante, estava escutando um cientista contar como funciona a... Nem todos mais acreditam assim, mas muitos cientistas ainda acreditam, alguns um pouco mais, alguns outros menos, mas o famoso Big Bang. E, na verdade, por que não escutar? Não pode falar que é bobeira, se a gente nem conhece o que é isso, e talvez não é bobeira mesmo. Então, eles falam, olha, na verdade, se você for olhar, o mundo, na verdade, uma partícula foi separando, criou mais uma, e foi criando o mundo. E se você até olhar para os 6 continentes que existem, todo mundo aqui já jogou War, você é muito conhecedor, e sabe que se você juntar os 6 continentes, você vai até ver que parece que eles se encaixam, era um só e foi se separando. Em provas e mais provas, e que lindas e ótimas e nada contra. Até que de repente terminou, eu fiz uma pergunta para o nosso querido amigo, eu falei, meu amigo, fiquei com uma dúvida, eu queria aprender, por isso que eu vim para cá. Ele falou, o quê? Eu falei, olha, da onde surgiu a primeira partícula que se chocou com uma outra? Essa foi a pergunta. Que nem a gente faz no Seder de Pesach, Minuen, Jaye. Da onde veio? Não dá para falar Mitzrayim? Não dá para falar, então, da onde veio a primeira partícula? Olha, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Mas isso você não pode perguntar. Aí eu me perguntei para mim mesmo, então para mim mesmo eu posso me perguntar. Olha, se todo o lance aqui é vir explicar sem uma força maior, tudo cientificamente, é óbvio que tem muita sabedoria na ciência, na matemática, ninguém discute isso, que o mundo inteiro surgiu de toda uma forma científica e sem nenhum ser maior, e você não consegue, Habib, me explicar a primeira partícula, mas não fez nada. Não fez nada. Porque se você precisa usar a argumentação que alguém criou a primeira partícula, então você volta a Hashem. Mas, então, por que se é tão óbvio e tão claro que teve uma primeira partícula e alguém teve que criar essa primeira partícula? Uau! Então tem que ser que existe Deus no mundo. Por que não é tão óbvio para qualquer pessoa? Porque Hashem falou, eu não quero que nada seja óbvio. Porque no momento que ficar óbvio mais uma vez, o ser humano perde o livre-arbítrio. E se ele perder o livre-arbítrio, o que acontece? O mundo perde a razão dentro do mundo. Hashem falou, eu quero que você escolha fazer as mitzvot. Eu quero que você escolha não fazer a verot. E eu não quero que você seja forçado a isso. Porque Hashem falou, para fazer seres que já fazem isso de forma rotineira e obrigatória, eu já tenho os anjos lá em cima, os malachim. Criei homens com livre-arbítrio. Tomara que dê mais certo do que errado, mas o que eu mais gosto de Hashem e o que eu mais me delicio, diz a Kadosh Baruch Hu, é quando a pessoa escolhe fazer o certo e deixa de fazer o não certo. Tá ótimo. Então, milagres não. Pergunta o Ramban, mencionei para vocês algum momentinho atrás, um dos Rishonim, Nachman diz o seguinte, tem uma exceção, que mesmo depois que os milagres terminaram, o mundo, nesse um ponto, vive baseado em um milagre óbvio. Diz o Ramban, sabe qual mitzvah depende de um milagre mesmo na época que os milagres cessaram de existir? Korban? Não. Os korbanot? Não é verdade. O korban, no segundo Bet HaMikdash, o Kohen acendia o fogo e o fogo não vinha mais do Shamayim. Porque Hashem falou, eu quero que vocês não continuem andando de rodinha.
agora aprendendo a andar de bicicleta sozinho. Eu quero me isentar um pouco do mundo de, entre aspas, para que você, ser humano, Yehudi, possa escolher entre o certo e o errado, como a gente mencionou. Mas tem uma mitzvah que continuou baseada em milagres. Diz o Ramban, algo bomba. Sotá. Olhem que espetacular. Diz o Ramban, o que é Sotá? A gente conhece, se não conhece, lembra comigo. O homem, o marido, suspeitou que a esposa dele estava conversando demais com o vizinho do andar de cima ou de baixo. Mas ela não para, ela fala mais com ele do que comigo. Às vezes ciúmes é bom. O marido falou, poxa vida, para de falar com ela. Para de falar com ele. Falou, melhor dizendo para a esposa, para de falar com fulano. Aí ele deu alguma advertência, tem muitas leis, tem todo uma Gemara que fala sobre isso, tem uma Parashá em Parashat Nassó que fala sobre isso. O marido, num momento, falou, puxa vida, eu acho que talvez minha esposa chegou perto demais de fulano. Isso está me incomodando. O que ele faz? Não leva ela no hospital fazer um check-out, leva ela aonde fazer? No Beit HaMikdash. Fala, poxa vida, eu quero ver se minha esposa teve algum caso com fulano, que não é o marido dela, ou não teve. Faz o check-out, e aí, se check-up. Check-up. E não check-out, é verdade. Check-out não é bom sinal. Check-out é que o casamento terminou. Faz um check-up e aí vê se ela não teve nada de errado com fulano, que não era o marido dela. Aí, beleza, ela ganha um monte de berachot. Tem uma cloquete na Gemara. Se ela vai... Uma mulher que não tinha filhos vai poder ter filhos. Ou, se ela já tinha filhos, de acordo com a segunda opinião, que é um pouco menos... Vamos dizer assim, ganha tanto, é que ela vai ter filhos mais bonitos, mais qualificados, mais altos, daí por diante. Talvez vão nascer falando inglês já na geração de hoje, cozinhando, Masterchef, alguma coisa assim. Mas tudo isso, diz o Ramban para a gente, dependia de um milagre. Qual milagre? Colocava-se o nome de Hashem na água, a mulher bebia essa água, sabe Maranan? Não sei se falavam para ela Lechaim, porque nem sempre era para a vida. Né? E aí, ela bebe a água e acontecia um milagre que a água verificava se a mulher teve relações proibidas com o vizinho ou não. Diz o Ramban o seguinte, En Bechol HaTorah, olhem que frase forte, diz o Ramban sobre em Parashat Nassó, não tem na Torá inteira Davar Atalui Benes, algo que depende de um milagre, porque a gente já explicou, senão não tem livre-arbítrio. Zulati Ainian Hazeh, exceto o assunto de Sotá. Aqui termina o Ramban. Por que não tem, pessoal? Por que nenhuma mitzvah no mundo, desde que cessaram os milagres, continua dependendo de um milagre, exceto o Sotá? Porque Hashem continuou fazendo milagre em relação a Sotá. Isso vai contra o livre-arbítrio. Mas a Sotá também, quando acabou o Beit HaMikdash, acabou também, né? Sim, mas mesmo na época do segundo Beit HaMikdash, por exemplo... que não tinha milagre, tinha Sotá. Então, olha que interessante, pergunta a Gemara, por que hoje em dia não tem mais Sotá? Porque hoje em dia a gente não tem o mérito de Sotá. A Gemara em Sotá faz essa questão, tem uma Gemara inteira, um tratado no Talmud que aborda isso, e a Gemara traz um passuco que responde isso. Então parece que Hashem falou, Hazako Baruch, está escrito no passuco, não tem muito o que argumentar. O Ramban fala, tá certo que tem um passuco, mas o passuco traz para a gente uma razão. Olhem como o Ramban estuda a razão porque hoje não tem mais Sotá. Ou desde que não tem mais. Diz o Ramban, e assim que ele explica o passuco, argumentando por que não tem mais esse privilégio de ter o conceito de Sotá, uma vez que aumentaram os índices de casos de não ter fieldade, Hashem falou, era um prêmio verificar a fidelidade de marido e mulher. Agora Hashem falou, eu não posso dar esse prêmio. Por quê? Porque eu não posso mais fazer um milagre, um milagre para quem não tem mais como apreciar. Às vezes, outra vez, eu não sei se é um exemplo bom, não façam isso em casa, mas outra vez alguém me comprou um queijo gostoso, aí um dos meus filhos pegou e começou a ralar o queijo assim, colocar em cima do macarrão. Mas que isso? Queijo kasher, halav Israel, veio de não sei de onde que a gente pode comer. Meu amigo, isso aqui é ouro. Não, mas estou ralando em cima do macarrão. Mas presta atenção. Aprecie com moderação. Parecia, fez pão de queijo com o negócio. Uma barra de 50 gramas fez pão de queijo. Aí minha filha falou, mas por quê, Abba? Eu falei, não, um queijo desse tem que saber apreciar, tem que ser um pouquinho, né? Então Hashem falou, olha, o milagre de Sotá é para
Quem sabe apreciar, no momento que virou banalizado, já tem muitos casos, Hashem falou, assim explica o Ramban, por isso que nós não temos mais sotá hoje em dia. Espetacular, a informação do Ramban termina aqui, para mim ficou marcado, queridos, o seguinte, a única sessão da vida, a única parte da vida do Yehudi que depende de um milagre, de um nes, é o casamento. Nada mais depende de um milagre. Hashem falou, eu não vou fazer milagre para verificar o tefilim. Se uma pessoa está usando o tefilim durante 5, 10 anos, a gente tem que verificar o tefilim a cada 4 anos, 3 anos e meio. A pessoa verificou o tefilim dele e vamos dizer que, infelizmente, não é culpa dele, aconteceu algum defeitinho. Ou o sofer não viu, mesmo que ele verificou. Então, ele usou o tefilim, verificou 2 vezes, usou durante 7 anos. A pessoa colocou um tefilim que tinha uma letra faltando, ele não colocou o tefilim, colocou uma caixa de fósforos no braço e na cabeça. Mas por que não tem um milagre para a pessoa não fazer inúmeras brachot em vão e também ter perdido tempo de colocar tefilim quando ele, coitado, não fez nenhuma mitzvah? Hashem falou, não vou fazer milagre para quem coloca tefilim, para saber se está kasher ou não. Não vou fazer milagre para a dona de casa não confundir carne com leite. Eu não vou fazer milagre. Milagre eu vou fazer para que um casamento dê certo. Milagre eu vou fazer para o marido viver tranquilo com a esposa. Porque se não fizer milagre e o marido ficar suspeitando da esposa, ele nunca vai viver tranquilo com ela. E que tipo de casa já vai ter um marido assim? Que tipo de casa já uma esposa já vai conseguir viver? O único caso na Torá inteira, mesmo que cessaram os milagres, que depende de um milagre, diz o Ramban, sotá. Porque sotá tem a ver com casamento. Hoje, nós vivemos sem nissim, sem milagres, mas isso por si só já é um milagre. Viver um casamento sem milagres, estar casado já é um milagre, tá bom? Eu entendi depois desse Ramban um fato que eu vi. Eu fiquei com medo de contar para vocês isso, mas quem escreveu isso foi a própria pessoa. Então eu vou contar para vocês. Pensei muito se devia contar ou não, mas eu vou contar. Está escrito e a própria pessoa publicou isso. Faz pouco tempo atrás, eu fui para Israel com uns alunos e uma das paradas, fora comer shawarma, que também é legal, fora fazer rafting, fora escalar e desescalar e fazer cambalhota em Israel, tudo isso é importante. Eu acho que se os alunos já vão para lá, obviamente que tem que ver o Beit HaMikdash que tem hoje em dia. O Rabanim que existem, esses são os nossos Kohanim de hoje em dia. A gente conseguiu, graças a Deus, um appointment com o Rav Yitzhak Zilberstein. Então, um Chacham muito grande. Uma pessoa que a gente sentou no Beit HaMidrash dele e apresentaram uma pergunta para ele em Holon, perto do Museu dos Cegos, quem já foi lá. Apresentaram para ele uma pergunta, a gente ficou lá sentado e viu ele respondendo a pergunta. Então foi algo espetacular. Foi 1 hora, fizemos minhá com ele. E não naquele momento, mas ele contou algo pessoalmente e eu vim compartilhar isso com vocês, diretamente ligado com o nosso tema. Um ginecologista em Israel liga para ele e faz a seguinte pergunta: Rav, eu fui convidado para participar de um Pidyon Ben. Pidyon Ben, a gente sabe que tem que ser um homem e uma mulher, um casal, e os dois são israelim, parto normal, primeiro filho da mulher, Peter Rechem, o primeiro filho da mulher. Eu sou ginecologista e tem uma coisa que só eu sei. Shu, esse não é o primeiro bebê da mulher. Não é o primeiro bebê da mulher. E agora eu fui convidado para o Pidyon Ben. Já mandaram um convite. Já vai acontecer daqui a pouquinho. Posso ir ou não? Devo fazer algo para parar o Pidyon ou não? Porque toda cerimônia não é uma cerimônia. Por quê? Porque não é o primeiro bebê dela. Olhem o que é um Talmid Chacham, hein? Não é alguém que leu o Malachá. Não é um Rav que leu o Malachá, que é importante. É um Rav que viveu a Gemara, que viveu os Rishonim, ele entendeu o DNA da Halachá para poder responder isso. Ele pensou e disse o seguinte: aqui temos uma questão. A integridade da mãe, plus Bracha Levatalá, vamos fazer uma bênção no Pidyon Ben, só o nome de Hashem, é grave fazer o nome de Hashem em vão, versus, quem está do outro lado do ringue? Shalom Bait.
Imagina agora que está todo mundo convidado, já foi o buffet, kakeblos na mesa, shrabelos, né? Ele fala, não, na verdade não é o primeiro filho dela. Vai acontecer no casamento. Mas, bom, o que se faz? Ele falou o seguinte, olha, vamos fazer de um jeito delicado. O quê? Falou para o ginecologista, vamos procurar e avisar o pai, o marido, quer dizer, né, o marido dessa senhora, que a gente descobriu que a sua esposa tem lá bisavós Leviim, então ela também é Levi, e um Levi não tem Pidyon Ben, tem que ser 2 Israelim, pronto. Achou um jeito de dissolver a coisa de um jeito chique, gravata borboleta. Só que esse homem, Talmid Chacham gigante, ele é Ibadeh ben Chaim lechaim, genro de quem? Rav Eliashiv, Zichron Libraha. E ele foi lá e perguntou, Rav Zilberstein perguntou, na época que Rav Eliashiv estava vivo, obviamente, perguntou, será que é assim que a gente tem que se comportar, ou o senhor acha um pouco diferente? Diz Rav Zilberstein o seguinte, Rav Eliashiv, melhor dizendo o seguinte, pode fazer como você falou, meu querido genro, fala que eles são Levi, nesse caso, mas não é necessário. O ginecologista pode ir no Pidyon e pode escutar a Brachá. Rav Zilberstein perguntou para o sogro dele, mas sogro, Rav Eliashiv, tanto faz. Pourquoi? Why? Lama? Rav Eliashiv o seguinte, se Hashem permitiu apagar o nome dele na água de Sotá para manter o Shalom Bait, hoje nós não temos mais Sotá. Mas Shalom Bait a gente precisa ter de qualquer jeito. Então, certeza que se pode fazer uma brachá, nesse caso específico, que um gadolador legislou, para que haja Shalom Bait. Alahá cuja, meus queridos, o Rambam M diz para a gente que fazer uma brachá em vão transgride um dos 10 mandamentos, não falar o nome de Hashem em vão. Assim é a opinião do Rambam. Quer dizer, transgrediu os 10 mandamentos. Grave. Diz Rav Eliashiv, tem razão. Mas quem está do outro lado do ringue aqui, se a gente for falar desse jeito, é Shalom Bait. Nesse caso em específico, cada caso é um caso, faça a brachá e deixa a história correr. Pele, assustador, assombroso. Não é à toa que quando tem algum plano e a pessoa, na verdade, às vezes não dá certo. As pessoas fazem algumas coisas e fiz, achei que era, mas não é. Pode ser, esse plano pode ser de carreira, esse plano pode ser uma ideia que eu tenho, esse plano pode ser para uma criança também. Poxa vida, tentei fazer alguma coisa na escola, ou o pai ou a mãe com o filho, qualquer plano que a pessoa tem não dá certo. Um projeto de vida da mãe, qualquer coisa. A expressão usada quando o plano não dá certo, ou quando alguém pegou a gente no flagra, qual que é a expressão? Poxa vida, eu investi 10 anos nisso, com meu filho fazendo tal coisa e não deu certo, infelizmente, tomara que não aconteça. No trabalho, em casa, qualquer coisa. Qual é a expressão que se usa? A casa caiu. Ou, mais chique para todos nós, la maison est tombée. Não é? La maison est tombée. A casa caiu. Porque justo se fala a casa caiu. De onde vem? Só de verdade. Puxa vida, você não sabe, hoje foi um dia azedo. Tudo que eu fiz não deu certo. La maison est tombée, a casa caiu. Mas por que a gente fala justo assim? Não é tudo sem querer. Tudo tem uma razão especial. Porque a casa do Yehudi é tudo. Então, quando eu falo a casa caiu, quer dizer o quê? O que quer dizer a casa caiu, meus queridos? Não sobrou nada, estou desesperado, eu fiz um plano 10, 20 anos, não deu certo. A expressão que se usa é a casa caiu. A razão é porque se a pessoa não tem uma casa sólida, não tem um Shalom Bait sólido, ele não tem nada. Olha como a nossa Torá é, não top, mas topíssima. Olha que espetacular. O Midrash tem um Midrash, vocês sabem que o Midrash, na verdade, é um comentário sobre a Gemara. O Midrash está no Humá, traz para a gente, que tem 4 coisas que fazem a pessoa envelhecer. Vocês querem tentar adivinhar? 4 coisas, fora a idade, né? Tem 4 coisas que fazem a pessoa envelhecer, diz o Midrash, mais do que o normal.
Alguém aí que eu não quero falar o nome apontou para a aliança de casamento. Preocupação. Viagem. 4 coisas faz a pessoa envelhecer mais do que o normal. Qualquer pessoa. Diz o Midrash, vê se vocês adivinham, 1 é medo. Você está com medo. Essa pessoa acaba envelhecendo mais do que pessoa de tal idade. Segundo elemento, diz o Midrash para a gente arrumar, o que faz a pessoa envelhecer mais do que o normal é dificuldade de cuidar dos filhos. Também é difícil quando a pessoa tem muita dificuldade com os filhos. Então isso, a pessoa fala, uau, não é cabelo branco, não tem mais nem cabelo. Um terceiro elemento que faz a pessoa envelhecer mais do que o normal, guerras. A pessoa mora no meio de guerras, está embaixo de uma guerra também. E o quarto e último elemento que diz o Midrash que a pessoa envelhece mais do que o normal é uma esposa ruim. Ou talvez um marido ruim. Então vamos lá. Medo, dificuldades com os filhos, guerras, ou uma esposa ruim, ou talvez um marido ruim, tudo isso junto, lo aleno, vermenan. Olhem que espetacular. Então todo marido tem cara jovem, boa, todo marido tem cara jovem, ou esposa tem cara jovem. Por favor, agradeçam o marido agora ou terminando o shiur. Avraham Avinu, olhem que espetacular. Avraham Avinu teve um filho chamado Yitzhak, mas antes disso ele teve um filho chamado Ishmael. Ishmael, vocês acham que Avraham Avinu foi chamado quantas vezes para a reunião na escola por causa de Ishmael? Quantas vezes? Talvez Avraham Avinu nem ia embora da porta da escola, porque ele falou, vou embora, vão me chamar de novo daqui a pouco, já fico por aqui. Então a tenda de Avraham Avinu provavelmente já ficava perto da escola de Ishmael. Por que a gente sabe? Ishmael fazia avodah zará. Hashem pediu para Avraham Avinu, Habibi, fala para o teu filho, Ruach Minhon, vai daqui, sai de casa. Avraham Avinu falou, mas é meu filho. Hashem falou, mas não dá, está demais. Para Hashem falar para o filho de Avraham Avinu, ou filho de Hashem, que é a mesma coisa, ir embora de casa tem que ser que o filho de Ishmael era uma pessoa muito, muito, muito não boa. Avraham Avinu teve um filho não bom. Avraham Avinu passou por guerras. Um monte, a Torá conta para a gente quantas guerras Avraham Avinu teve que passar durante a vida dele. E de repente, a Torá conta para a gente que Avraham Avinu teve esses elementos. Guerras, filhos não bons. Então, teve medo, porque quando Hashem mostrou para ele o que ia acontecer com a descendência dele, os Yehudim, durante a história da humanidade, Avraham Avinu ficou com medo, está escrito na Torá. Então Avraham Avinu tinha tudo isso. Pergunta ao Midrash uma questão. Tem um passuco que todos nós conhecemos. Ve'Avraham Zaken Baba Yamim. Avraham Avinu estava velhinho. Baba Yamim, ele teve uma vida longa, longevidade. Pergunta o Midrash, é absurdo isso. Porque existe uma lei no mundo, igual que tem gravidade no mundo, tem leis físicas. Uma das leis físicas do mundo qual que é? Medo. Filhos não bons, Loleno. Uma esposa ou um marido não bom. E guerras fazem a pessoa envelhecer antes da hora. Como é possível que Avraham Avinu teve longevidade? Qual é a fonte da sabedoria que ele tinha? Onde ele mergulhou? Águas térmicas do quê? Onde ele, que ele bebia? Água suíça? O que ele comia? Que personal trainer ele fazia? Diz o Midrash, Vashem berach et Avraham bakor. Ve'Avraham zaken baba yamim. Ele é uma pessoa que viveu bastante. Mas como? Ele teve tantas coisas que faziam uma pessoa normal envelhecer. Termina o passuco dizendo, Vashem berach et Avraham bakor. Hashem abençoou Avraham com tudo. O Midrash fala, o que quer dizer Hashem Avraham berach et Avraham bakor? Que Deus abençoou Avraham com tudo. Olhem o que o Midrash fala, diferente do que a gente conhece no Rashi. Diz o Midrash, Avraham Avinu tinha uma esposa que chamava ele de Mr. Adoni, Senhor. O segredo da longevidade de Avraham Avinu é que a esposa dele falava para ele o quê? Meu senhor. Não adianta a esposa falar para o meu marido, meu senhor, cala sua boca, por favor. Não adianta. Meu senhor, vai dormir, paga as contas e não me enche. Isso não adianta. O marido fala para a esposa, minha senhora, por favor, para de falar que eu já não aguento mais. Não é isso que o Midrash quis dizer, com certeza. Mas, apesar que Avraham Avinu tinha que envelhecer, esse é o curso natural da história mais do que o normal, porque ele tinha esses elementos, Hashem falou, não, aqui é uma exceção. A esposa que ele tinha era tão espetacular, era tão 6 estrelas, era tão chocolate suíço, que ela fez Avraham Avinu viver Hashem berach et Avraham bakor. Eu aprendi daqui que se tem respeito na casa, dá para se organizar.
Sinon, la maison est tombée. Se não tem respeito numa casa, é muito fácil ter respeito na sinagoga, com o presidente da sinagoga, para conseguir uma aliá, para conseguir isso é fácil. Mas dentro de uma casa, ter respeito é algo que a gente tem que sempre almejar e tomar cuidado para isso não ser perdido. Quando Avram Avinu falava senhor, senhora para a esposa dele, ou ela senhor para o meu marido, é algo que manteve. Não era aquele clima da primeira peguichá, daquele quando saiu, abre a porta, fecha a porta, porque dissolve isso, porque isso não é natural, é artificial. Mas uma parte desse teatro, entre aspas, daquela relação, como Jetem, Abu Sakana, Mafimitlak, isso tem que continuar. Avram Avinu teve vida longa porque ele chamava a esposa dele, meu senhor, minha senhora e vice-versa. Senão, de fato, la maison est tombée. O que se deve procurar num casamento? Não. O que se deve procurar ter num casamento? Que as pessoas procuram um casamento, né? Sempre, beleza, né? Eu sempre falo, uma vez eu escutei, casamento tem que ter duas coisas. Beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não, paciência. Mas, outra vez alguém me falou, Rabino, tem que casar com uma mulher que sabe cozinhar, melhor do que uma mulher bonita. Eu falei, por quê? Falou, porque beleza, com o tempo vai. Mas a cozinha, cada vez, dá para aguentar, né? Bom, não é isso que eu vim dizer para vocês hoje, mas o que deve se procurar? Hoje em dia nem isso não precisa, porque tem congeleira, cozinha tão bem. Então, o que deve se procurar ter num casamento, marido e mulher? A resposta aparece no Humash. Sério? Sim, claro. A Torá tem que ter resposta para tudo. Antes disso, olhem que interessante. Conta que tenta imaginar esse cenário. Pessoal, a criança vai viajar. Um pai vai viajar, melhor dizendo. Ele fala para a criança, estou indo viajar para tal lugar. E sabe onde o Abba vai? É na terra do Mickey Mouse. É na terra do... O que o filho fala para ele? Abba, você vai me trazer o quê? Um bonequinho, assinatura do Mickey, né? Mal ele sabe que o Mickey não existe. Vai me trazer um ratinho? E tá bom. E cada dia a criança pergunta para o pai, quando você vai viajar? Quando você vai viajar? E o pai ou a mãe ligam de viagem, a gente está aqui na terra santa do Mickey Mouse. E as crianças falam, já comprou meu bonequinho, meu ratinho, meu Mickey e a Minnie? Bom, depois os pais e a mãe chegam de viagem, tem aquele sentimento um pouco desagradável, né? Que o filho vai correndo para a mala, vê cadê meus presentes e ninguém lembra mais se eu, pai ou mãe, estou vivo. Mas a criança está ansiosa. Quando que eu vou ganhar já meu bonequinho? Que meu Abba e minha Ima falaram que eles vão viajar. Não é só criança aqui assim, adulto também. Qualquer adulto que está esperando por qualquer coisa, seja homem ou mulher, não faz diferença. A pessoa fica ansiosa por algo e o tempo não passa, o relógio não anda. Estou esperando, falta um dia, falta 2 dias, falta uma semana, não passa o relógio. Top. Não precisa mais de exemplos. Tentem agora olhar para o Humash. Uma vez que a gente colocou esse óculos 3D aqui, tentem vivenciar o Humash junto comigo. Todo mundo conhece o passuco. Vayavod Yaakov berachel sheva shanim. Yaakov trabalhou para ganhar Rachel. Custou caro essa, hein? 7 anos para ganhar a esposa dele. Tá bom? Assim está escrito em Parashat Vayetze. Agora, o fim do passuco é absurdo. Ve'ayu be'enav keyamim achadim. Poxa, os dias dele passou rapidinho. Be'avatotcha. Ele gostava dela, então passou rapidinho. Meu amigo, tenta falar para sua esposa, olha, eu estou indo viajar, mas eu volto daqui a pouco. Ficou lá 7 anos na China. Ele fala para a esposa o quê? Passou rapidinho, nem senti sua falta. Vai receber uma chinelada na cabeça que não vai nem chegar na porta de casa. E Yaakov falou, eu estou elogiando ele. Você não sabe, eu trabalhei por 7 anos por você, Rachel. Mas aí não tem que nem você. Passou tão rápido. Você passou tão rápido. Passou tão rápido, cadê tua ansiedade? Cadê aquela vontade de querer estar perto de mim, de casar comigo? Um dos comentaristas sobre a Torá, chamado Malbim, porque ele é chamado Malbim, é um Rav Meir Leibush ben Yedil Michel. Meir Leibush ben Yedil Michel, fora Malbim. Confia em mim, depois vocês testam. 1800, vem 1800, ele explica da seguinte forma, olha que espetacular. Ele fala, tá certo, Yaakov trabalhou por Rachel e deveria passar rápido. Então, não, deveria não passar rápido. Como é que ele trabalhou 7 anos e falou que passou rápido? É um elogio isso?
Olha que espetacular. Yaakov falou o seguinte, Rachel, uma vez que eu vi quem você é de verdade, uau, trabalhar por você 7 anos é uma barganha. So cheap. Balash, eu comprei um Rolex, última geração, por $50, novo com certificado. Ganhar você, Rachel, trabalhando somente 7 anos, liquidação. Impossível. O tempo passou tão rápido, quer dizer tão rápido? É tão rápido que o quê? Poxa vida, foi um presente ganhar você. Valeu muito mais, eu deveria trabalhar 100 anos para ganhar você. Isso traz... Tenta imaginar isso, pessoal. Tenta pensar e tentar resolver assim, falar para a esposa. O primeiro ponto a gente falou de respeito. O segundo é, uau, casar com você valeu a pena. Se ela fala apesar de tudo, aí você muda de assunto porque não pode continuar, senão vai dar problema. Mas casar com você valeu a pena. Se eu tivesse trabalhado 7 anos por você, você vai falar, estou casado faz 20, então vai falar, tá bom. Trabalhar 20 anos por você também valeu a pena. Contou que uma vez um menino falou para o pai, quanto custa casar? Aí o pai falou, não sei. Aí ele falou assim, como não sabe, você está casado faz 15 anos? Ele falou, não sei, ainda estou pagando, não sei quanto custa casar. Mas o Malbim me traz uma segunda resposta, como é possível, que Yaakov trabalhou 7 anos por Rachel e falou que o dia passou tão rápido. Quando deu ansiedade, a gente perguntou. Falou que não era um amor só físico. Não era eu queria só estar do teu lado e te abraçar. Obviamente está falando dos avós. Eu amo você, não para satisfazer os meus desejos somente. Faz parte do casamento, mas não é somente isso. Diz o Pasuk, Ve'ayu be'enav ki'amim achadim, eram dias, passaram rápido 7 anos, Be'ahavato, olha que bomba, otá, porque ele gostava dela. Porque se é só para satisfazer o meu prazer, marido e mulher, para poder falar para todo mundo que eu casei, ou qualquer coisa que seja do gênero, então, é para mim, Be'ahavato, otá, é porque eu gosto de você, dela. Eu aprendi, então, o casamento é respeito, o casamento é sentir, na verdade, tentar criar isso que valeu a pena mesmo, e vale a pena e é uma barganha. Quem eu tenho pelo preço que eu pago. Custa, sim, mas vale a pena. É saber que eu preciso amar alguém. Para que eu possa amar ela ou amar ele, eu preciso entender que ele e ela é diferente de mim. Como é que eu posso amar alguém se eu só penso no meu umbigo? Como é que eu posso amar alguém se eu não sinto os sentimentos de outra pessoa? Diz o Malbim como que Yaakov conseguiu trabalhar 7 anos, passou rápido, ele falou, porque eu gosto de você, voltou, tá. Eu acho que para alguém gostar do outro, ele precisa estar focado no outro, porque se o farol de milha dele está sempre virado para ele não consegue enxergar o outro. Quando a gente liga o farol do carro, a gente só consegue enxergar a estrada, porque o farol não está ligado para o carro, está ligado para fora. E num casamento isso também é muito importante. Mais uma história assustadora. Sério? 100% verídica. Rav Aharon Kotler, Zichron Libraha, fundador, não da Yeshiva de Lakewood, não da cidade de Lakewood, do mundo de Lakewood, quem já foi para lá sabe que é o mundo, começou, era que nem fazer uma Yeshiva no Ceará, no sertão, não tinha nada lá, nada. E hoje é quase que Nova York lá. Só não é Nova York, por isso que é tão bom, tá bom? Lakewood é espetacular, é uma cidade de Torá, é incrível, quanto a Torá floresceu e floresce lá. Rav Aharon Kotler teve um filho chamado Rav Shneur Kotler. Curiosidade, Rav Aharon Kotler foi Rosh Yeshiva em Lakewood durante 19 anos, 7 meses e 1 dia. O filho dele, Rav Shneur Kotler, Zichron Libraha, foi Rosh Yeshiva em Lakewood durante 19 anos, 7 meses e 1 dia, exatamente igual ao pai dele. Bom, diga-se de passagem. Rav Shneur Kotler e Rav Yaakov Kamenetsky, 2 gigantes, não Rav Yaakov Kanievsky, outra pessoa, Rav Yaakov Kamenetsky, em Nova York, estavam juntos, prontos a entrar numa ASEFA, numa organização muito importante nos Estados Unidos, chamado Agudat Israel. Os dois estão prontos a entrar, e são pessoas muito importantes lá dentro que tinham muito o que adicionar e adicionaram muita coisa nas inúmeras reuniões que eles foram, uma reunião anual que se fala sobre todos os problemas de Bnei Israel, pessoas de porte, de calibre grande. Então, o Rav Shneur Kotler falou para Yaakov Kamenetsky, vamos entrar por aquela porta dos fundos, porque se a gente entrar atrás, vai todo mundo levantar, e para que a gente precisa ler a trecha e incomodar as pessoas? Pessoal, isso aqui já merece um uau, fugir do kavod, prestem atenção na continuação da história. Rav Yaakov Kamenetsky disse, não, nós vamos entrar pela porta central e fazer todo mundo levantar.
Rav Shneur Kotler falou para ele, Habibi, eu conheço você, você não procura kavod, regalias, honra, por que você quer entrar pela porta central? Escutem, disse Rav Yaakov Kaminetsky para o Rav Shneur Kotler, ambos Zichronim Bracha, o seguinte: nossas esposas, escutem a história verdadeira, nossas esposas estão aqui presentes. Quantas vezes a gente está em casa e toca o telefone no meio da noite, no meio da madrugada, durante o dia, em momentos que a gente devia ser às vezes pai, marido, e incomodam a gente, e a gente precisa ajudar para eles terem com prazer. Deixa elas terem um pouquinho de prazer quando elas verem que centenas de pessoas vão levantar para a gente. Não para o nosso kavod, mas para dar kavod para as nossas esposas. Aveboreach mina kavod, está escrito, fujam do kavod. Isso é quando eu penso em mim, quando é Be'ahavatotá, quando Yaakov fez para Rachel, eu penso nela. Qual o problema de ter kavod ser para o bem dela? Senta atrás, seja Anav, as minhas custas sim, as custas da minha esposa ou do meu marido, nunca. Pessoal, que pensamento gênio, quando eu vi isso eu não acreditei. O Ramban falou, é verdade, Shalom Bait era um milagre, precisava de um milagre para manter um casal junto, e era importante tanto ter um milagre nas águas de Sotá, porque casamento é tão essencial para que la maison ne peut pas tomber, a casa não pode cair. A importância de Shalom, de paz na casa, eu fiz questão de falar esse Ramban para que a gente possa saber valorizar, porque se a Hashem teve que fazer um milagre, queridos, para que isso acontecesse, é importante saber quanto que é importante eu saber manter o respeito dentro da minha casa. Quanto que é importante eu saber falar, uau, que valeu a pena casar com ela ou com ele. Quanto é importante saber pensar, tá, será que eu gosto dela ou gosto só de mim? Eu preciso gostar de mim também, tenho prazeres, mas preciso gostar dela também e dele também. Shalom, cada pessoa é diferente. O que faz uma pessoa ter shalom? Alguns precisam jantar logo que chegou em casa para ter shalom. Então isso é parte integral do Shalom Bait. Algumas precisam ter uma boa mocinha que trabalha em casa para ajudar a limpar em casa. Isso também faz parte do Shalom Bait. O que é Shalom Bait? Não tem regra. Algumas têm. Respeito, a gente falou, gostar do outro. Isso tem. Mas tem coisas que eu sei que para mim é importante. Eu preciso fazer ginástica, eu preciso ler um livro, eu preciso escutar música clássica. Se isso faz importante do seu Shalom, para que você tenha Shalom Bait, nunca abra mão disso. O que não pode acontecer quando um marido ou quando uma esposa entra em casa, e essa é uma reclamação que talvez alguém que cuida de Shalom Bait escute, é, cheguei em casa. Se um marido quando entra em casa, se uma esposa quando entra em casa falam, ou pensam, ou sentem, ou acht, qualquer tipo de som que dê a mesma conotação, qual é o problema? Por que isso não pode acontecer? Porque é o seguinte, ninguém veio para o Olam Hazé, para esse mundo, para sofrer. A Kedat Yitzhak aconteceu uma vez, Hazak Baruch, Hashem não quer que nós passemos por isso todos os dias. Mesmo lá no momento, era nobre. Aqui, sofrer não tem nenhuma nobreza em sofrer por sofrer. Então, entrando em casa, que é onde eu moro, grande parte do meu tempo, eu deveria morar pelo menos se não fosse tão o que aconteceria é que me deixava ficar mais longe de casa. E ninguém veio para o mundo para sofrer. Mas mais ainda, hoje em dia, século 21, que qualquer coisa desagradável tem para onde fugir. Antigamente, para fugir, talvez precisava ir longe. Hoje em dia, muitas pessoas viajam para longe precisando viajar para longe. Então já não é mais fuga. Antigamente, num celular, numa rede social, não tinha rede social. Quer dizer, rede social era ir para a sinagoga e voltar para casa, era no Steitlach. Há 10 anos atrás era que rede social que tinha. Hoje nós temos uma rede social. Rede social eu posso me conectar com quem eu quiser e com quem eu não quiser também, lo aleno. Se eu não estou bem quando eu entro em casa, eu fico muito vulnerável, homem ou mulher, infelizmente as consequências podem, lo aleno, serem desagradáveis. Então a pessoa tem que sempre pensar, será quando meu marido entra em casa? Será quando minha esposa entra em casa? Está sendo ou que bom poder chegar em casa de novo. Eu acho que na sintonia, quando a pessoa entra em casa, tem que estar no ar. Ar, de novo, é que tem que ser agradável, agradável e R de respeito. Tem que ser agradável. Mas às vezes tem coisa com os filhos, com parnassá, tá certo. Mas no maior, no macro, tem que a sintonia estar no ar. Na prática, sempre tem
às vezes, né? Não sempre, mas pode ter alguma intriga. Quando tem alguma intriga fora de casa, a Torá já dá para a gente o norte. Ve'azav, a gente sabe o passuco, mas a gente esquece da lição muitas vezes. Ve'azav etaviv ve'etimo ve'davak beishto. Passuco, todo bom halabi sabe. Abandona o pai e a mãe, casa com a esposa e gruda na esposa. A Torá está contando para a gente, olha, o mais importante na minha casa tem que ser minha esposa, o mais importante tem que ser meu marido. Antes da minha sogra, antes do meu pai, antes da minha mãe. Eu tenho que dar respeito máximo, precedente para os valores da minha esposa e do meu marido. Não preciso respeitar meu pai nem minha mãe, mas eu preciso mostrar para minha esposa e para o meu marido que eles vêm antes da minha sogra, da minha mãe e do meu pai. A sua opinião, para mim, ela é mais importante. Eu vou fazer de um jeito bem educado para lidar com meus pais, com meu sogro, com minha sogra. Mas a sua opinião, ela é mais importante. Mas, e quando vem situações de adversidade? É o seguinte, o começo da história a gente conhece, vale a pena lembrar, o fim é novidade, eu faço questão de contar para vocês, assombroso o que eu vi. Pro lado bom, obviamente. Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zichron Libraha, quando chegou na hora, quem não conhece esse começo vale a pena escutar uma vez na vida, e quem conhece escute a continuação, chegou no dia, depois dos 120 anos da esposa dele, e falaram o seguinte, disse ele, existe um costume, existe uma halachá que a pessoa deve pedir mechilá, perdão para o falecido. Eu não vou pedir perdão nenhum para minha esposa porque não há sobre o que pedir perdão. Pessoal, isso é algo de... só isso já acabou. Não tenho que pedir perdão porque não tem sobre o que pedir perdão. É que nem você vai pagar uma dívida. Meu amigo, você nunca pegou dinheiro emprestado de mim, pagar o quê? Rav Shlomo Zalman Auerbach, eu não tenho que pedir perdão para minha esposa porque não tem sobre o que pedir perdão. Isso não é gavá, não é orgulho, isso é saber e se conhecer. Uau! Top! Top porque ele vivia em casa. Ele tinha uma casa, tinha uma esposa e morava junto com ela. Isso é top. Agora, a história não termina por aqui. Um aluno, história verídica 100%, eu fui confirmar, muito próximo do Rav Shlomo Zalman, uma vez foi visitar o Rav Shlomo Zalman e o Rav perguntou para o aluno, Habibi, kifak bilbet? Ou em Yiddish, zung bilbet, não sei como se fala. Como vai em casa? Então esse aluno do Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Shlomo Zalman o mesmo que falou que não tinha que pedir desculpas para a esposa no dia que ela faleceu. Falou, olha, na nossa casa, Rav, tranquilex, minha casa está calma, tranquila, não tem nenhuma discórdia, é algo espetacular. Rav Shlomo Zalman Auerbach vira para esse aluno e fala o seguinte, o que aconteceu? Sua esposa faleceu? Você divorciou ela? Falou, Rav, como assim? Vou repetir, está tudo tranquilo, a gente não discute, minha casa é um tranquilex, on the rocks. Ele falou, não existe isso. Vocês moram juntos? Vocês falam a mesma língua? É impossível. Perguntou para o aluno de verdade, falou, está tudo bem, vocês moram juntos? Aí o aluno foi audacioso, mas Torá Ivel Limoda Nitzarich, eu quero aprender, Rav. O senhor próprio falou no Levaiá da sua esposa que não tem o que pedir desculpas. E quando eu falo que na minha esposa está tudo tranquilex, está tudo de boa, tudo on the rocks, ela morreu, divorciou, essa foi a reação do senhor para mim, Rav? A mesma pessoa que falou que nunca pediu desculpa para a esposa. Eu estou no começo do casamento, por enquanto está tudo ótimo. Disse Rav Shlomo Zalman Auerbach o seguinte, pessoal, lição para todos nós, para mim. A natureza do homem é diferente da natureza da mulher. O homem e a mulher têm opiniões, vontades e desejos diferentes. E pontos de vista diferentes. Eu quero essa escola, ela quer aquela escola. Eu quero esse amigo, ela quer esse amigo. Eu quero essa classe social, ela quer aquela classe social. Eu quero ter casa lá, ela quer ter casa aqui. O que faz? Isso é normal de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Eu nunca falei, pessoal, 4 ouvidos abertos. Eu nunca falei que eu não argumentei, não discuti com minha esposa. Nunca. Eu só falei que eu não tenho que pedir desculpa porque eu nunca fui desrespeitoso com ela e nem ela comigo. Mas que a gente nunca discutiu, muitas vezes a gente pensava diferente, a gente chegou ao meio comum como 2 amigos, como 2 colegas e não como 2 leões. Quando eu falei, pessoal, olhem que novidade na história para minha esposa. Eu não preciso pedir mechilá para ela, olhem que punk. O que isso quer dizer, meus queridos?
Não que eu nunca discuti com ela, porque homem e mulher pensam diferentes, são diferentes. Mas dá para argumentar e depois de sair da argumentação não falar eu estou acabado. Depois de discutir sobre Hinur, sobre Parnassá, não falar preciso tomar banho, não aguento mais ver ninguém, sai da minha frente. Não preciso pedir para me relar para minha esposa, não porque nós somos iguais, mas porque a gente sabe conversar, a gente sabe ter respeito. Eu sei agradar ela, eu sei respeitar ela e eu sei amar ela e não amar somente a mim mesmo. Só para terminar, uma vez eu vi, e depois vocês procurem no Google, tem um livro nos Estados Unidos que me deu 800 mil cópias, vale a pena a gente comprar para ler. 800 mil cópias, já faz um tempo, talvez agora já vendeu mais. O título do livro é What Men Know About Women. O que os homens sabem das esposas. O livro tem centenas de páginas, todas em branco. O autor é um grande raham. Por que um homem entende uma mulher ou vice-versa? Nada. Porque são diferentes. Mas Rav Shlomo Zalman Auerbach ensinou, e daí que era diferente? Posso discutir? De uma forma respeitosa e calma. Lembrar que vivemos sobre milagre. Por que milagre de Sotá? Porque Hashem falou, Shalom Bait, la maison non peut pas tomber. A casa não pode cair. A gente falou também que a pessoa tem que ter respeito, tem que tentar agradar os outros, a esposa, não os outros. A gente falou quando tem alguma argumentação, que sempre vai ter, como ensinou para a gente Rav Shlomo Zalman Auerbach, o marido e a esposa têm que estar em primeiro plano, todo o resto é resto. E isso tem que ficar claro dentro de uma casa e lembrar que, Bezat Hashem, a gente possa construir nossos lares com shalom, com alegria, que o marido possa entrar em casa, que uma esposa entrar em casa e falar, que bom que eu não estou mais na rua. E o maior beneficiário de tudo isso, quem é? São os nossos filhos. Por isso, quando se fala de Shalom Bait, automaticamente se fala de Hinur, porque uma casa que tem um Shalom Bait gostoso, tem um Hinur excepcional, educação excepcional. Que a gente possa desfrutar isso, que a Deus Baruch Hu e Yevarech abençoe todos os nossos lares. Amém.